Vamos começar então Liberdade de Opinião de hoje falando de política e as lideranças do futuro falando de política, líderes do futuro União Brasil, agora sim me corrigi, partido que vai ser formado pela fusão do PSL e do Democratas. Toda essa movimentação ali começaram uma tentativa para atrair o ex-juiz Sérgio Moro. E está sendo formada uma operação para tentar convencer Moro a deixar o Podemos, sigla a qual ele se filiou em novembro do ano passado e já se colocou como pré-candidato à presidência da República. Um encontro entre os líderes do União Brasil está previsto para os próximos dias para tratar deste assunto. Assunto importante, relevante. Então, temos ele aqui no Liberdade de Opinião. Boris Casoy, muito bom dia, bem-vindo, como sempre. Vamos lá então a Sérgio Moro. Pode haver uma troca de partidos ou não, Boris Casoy? Elis, uma licença, bom dia para você, bom dia aos telespectadores. Eu queria, antes de falar em política, ressaltar a minha dor, me juntar à dor da família pela morte da grande, gigantesca cantora Elza Soares, que eu tive o prazer de conhecer nos estúdios da Band e que várias vezes conversamos, que era uma pessoa gentilíssima e que era idolatrada, adorada pelos que a cercavam. E também dar um abraço, meus pêsames ao presidente Bolsonaro por causa do falecimento da mãe dele. Eu não podia me furtar e não fazer esses dois registros do que vai pela minha alma. Olha, essa história do Moro está muito difundida nos jornais. O União Brasil não ia procurar o Moro se os seus dirigentes não vissem nele alguma perspectiva de enfrentar Lula ou Bolsonaro, ou então ganhar as eleições de primeiro turno, que é mais difícil, mas existe uma perspectiva de viabilidade eleitoral. Ele aparece em terceiro lugar nas pesquisas, atrás de Lula em primeiro e Bolsonaro em segundo. Ele é vinculado hoje, ele está no Podemos. Se ele for para o União Brasil, que é uma fusão do PFL com o DEM, do PSL com o DEM, ele terá enormes vantagens, porque o partido União Brasil vai ter um horário grande na televisão e vai ter dinheiro para ninguém botar defeito. Agora, a questão esbarra onde estão esbarrando as outras candidaturas, as outras, inclusive vice, como fazer, esbarra nas questões regionais. Tem várias montagens regionais, por exemplo, tem estados que apoiariam no União Brasil o Bolsonaro. Tem lá, como é que fica o Moro, candidato a presidente, e lá embaixo outros candidatos, ou então o João Dória. Isso tudo mostra que ainda é muito cedo para a gente afirmar, fazer uma afirmação batata, né? Uma afirmação que possa mais tarde ser confirmada. O resto, por enquanto, são profecias. Olha, fala-se que um dos dirigentes do União, que é o Bivar, ou então o Mandetta, um dos dois seria o vice do Moro. Eu acho que a gente tem que esperar, isso tudo são coisas que estão se misturando, a situação é confusa, o quadro não é claro, a eleição é só em outubro, então há muito o que se esperar para ver o que vai acontecer. Continua sendo muito cedo e eu insisto, há muita coisa que pode e que vai acontecer, né? Inclusive surpresas, até outubro,
que é o mês da eleição, é dia 2 de outubro. Então, neste momento, não há nada não há nada a ser comemorado e tudo não passa de profecias a serem confirmadas. Mesmo as profecias não podem ser firmes, porque a situação está muito confusa e as negociações correm à solta neste momento. É isso, Elisa. Boris, e seria Sérgio Moro um grande adversário de Lula e de Bolsonaro? Você acredita nesse ponto de vista? Olha, Elisa, as pesquisas estão indicando isso. Quer dizer, ele é o terceiro. Eu não sei se ele seria um grande adversário. A gente precisa ver que carro pega, né? Que momento psicológico a população está vivendo num determinado momento que você cria uma onda favorável ou contrária. O Lula e o Bolsonaro sabem exatamente disso, especialmente o Lula, que não está facilitando. É bom lembrar que hoje vai ser lançada a candidatura de Ciro Gomes, que agora está sendo visto não mais como um homem explosivo, estão aproveitando a explosividade dele para classificá-lo como um rebelde, para conquistar votos da juventude. Então, o Moro, eu acho que ele tem potencial para ser um nome que pode chegar lá. Nesse instante pode chegar lá. Eu lembro da eleição de Erundina em São Paulo, que foi prefeita de São Paulo. Ela era vista como uma das últimas colocadas dos últimos 10 dias. Ela acabou derrotando todo mundo, se tornou prefeita de São Paulo, para surpresa, inclusive, dela. Então, são exemplos que a gente deve olhar e que recomendam muita paciência, muita calma e ninguém pode ficar de salto alto nesse instante. O Moro é um nome que pode crescer, Elis, é isso.